Eu ganhei meu celular, acho que eu tinha 6 ou 7 anos por causa do Covid. Pegava o celular da minha mãe, às vezes jogar um joguinho. Eu gosto bastante de pesquisar sobre arte. Eu tinha necessidade de deixar ele perto de mim. Algumas vezes mexer no Instagram e conversar com a minha família, com meus amigos. Por volta de 2012 eu ganho meu primeiro celular. Pra aula, pra mexer em tudo. escutar música. Passa meia hora, 1 hora, 2 horas. Tenho o primeiro contato com esse mundo de TikTok, o Instagram. E jogar também. Quando você percebe já é 8 horas da noite, 9 horas da noite, você tá lá mexendo no celular. A gente tá falando a coisa mais dramática do mundo, aí a pessoa tá no celular, a gente fala, entendeu a pessoa? Oi? A chegada da internet prometia tornar a vida mais fácil, mais divertida, mais produtiva. Com o tempo, a ideia de um mundo inteiro guardado no nosso bolso, ao alcance das nossas mãos, saiu do virtual e se tornou realidade. Mas também transformou para sempre a nossa realidade. As telas nos oferecem um fluxo constante, infinito de novas informações. E é como se não houvesse tempo de prestar atenção em tudo. Estar com o smartphone na mão é, muitas vezes, estar em outro lugar. O nosso desenvolvimento cerebral se dá priorizando atividades e funções que nós vamos, obviamente, precisar mais ou que estão diretamente ligados à nossa sobrevivência. Alguns circuitos foram se mantendo dentro do nosso desenvolvimento e eles têm funções de tentar ajustar o nosso foco para algo com mais controle, modulando o nosso foco de atenção para aquilo que é mais importante e afastando aquilo que nós consideramos que não é tão importante. Conforme a gente foi evoluindo como sociedade nas últimas décadas, a gente cada vez mais foi assumindo muitas tarefas e tentando tocar várias tarefas ao mesmo tempo. Uma hipótese é que o cérebro ele não conseguiu acompanhar toda essa ideia, toda a ideia que a tecnologia trouxe para a gente de possibilidade. Depois que a internet começou a se popularizar e os dispositivos começaram a ser mais compactos, ser mais fáceis de usar, a gente passou a ter uma popularização maior desse tipo de acesso à internet. A banda larga no Brasil cresceu. Realmente essa virada que aconteceu no acesso às pessoas contribuiu para a gente ficar cada vez mais dependente dos dispositivos que a gente tem. Especialmente depois da introdução aí dos smartphones e particularmente do iPhone em 2007. O Brasil tem cerca de 480 milhões de dispositivos digitais em uso, como celulares, notebooks e tablets. São quase 260 milhões de smartphones, pouco mais de um aparelho em média por habitante. O brasileiro passa quase 1/3 do seu dia mexendo no celular, a segunda maior média do mundo. Com as telas ocupando tanto espaço na vida das pessoas, sobra menos tempo e atenção para todo o resto. Essa é uma queixa comum. Um desses desabafos é do Leonardo, um estudante universitário que mora em Foz do Iguaçu. Eu estava a fim de fazer algumas atividades, eu precisava organizar a casa e quando eu me vi eu passei o dia todo dentro daquela rede social e me senti muito mal com isso. Aí eu fui pedir ajuda nessa rede social, perguntei, é só comigo que acontece isso, de repente o dia acabar e você perceber que você só ficou no celular? Eu tenho uma dependência com o celular, a partir do momento que eu acordo e já me vejo no celular, vou escovar os dentes, estou com ele, vou me arrumar para o serviço também. Já deixei de ir para algumas aulas por conta disso. Alguns trabalhos que você adia sempre e não entrega a qualidade que você sabe, que o seu potencial que você tem. Já reprovei matérias por conta do celular e isso acaba me preocupando. A atenção virou um modelo de negócio para muita gente, para influenciador, para as empresas de redes sociais, para outras empresas que querem distribuir seu conteúdo e não querem ficar pagando anúncio em TV, etc. E para você prender a atenção das pessoas, você precisa cada vez mais de produtos que viciam as pessoas. E para manter nossa atenção, as grandes empresas de tecnologia usam estratégias sofisticadas de persuasão. Tem uma frase conhecida no mundo aí da tecnologia de que as mentes mais brilhantes da engenharia hoje em dia estão fundamentalmente concentradas em fazer a gente passar 10 minutos a mais no celular por dia. O modelo de apresentação e todo esse desenvolvimento tecnológico que eles colocam por trás disso, né, para aprender o que você gosta e inteligência artificial para compreender melhor os seus hábitos,
acaba fazendo a gente passar muito mais tempo passando vídeo por vídeo, post por post, o tempo todo sem parar. Quando eu percebi que eu realmente estava dependente, foi na época de vestibular. Em segundo ano do ensino médio, eu estava tentando estudar por fora e todo dia eu falava, vou estudar matéria de física. Quando eu via, meu dia já tinha acabado. Esse uso excessivo das telas, que tem impactos reais na vida do Leonardo e de tantas outras pessoas, tem nome. É a dependência tecnológica. Você ativa essa área mais primitiva do cérebro, muito baseada em dopamina, que é a nossa área de recompensa. Essa área de recompensa, ela tem o poder, muitas vezes, de sequestrar todas as outras áreas nossas da atenção, essas áreas mais desenvolvidas que a gente vinha falando. É um processo gradual, onde acontece uma troca do mundo real para o mundo digital, e isso levando muito em conta como a pessoa está naquele momento da vida. E a partir do momento em que a pessoa se vê num mundo onde ela só consegue interagir digitalmente e não mais com outras pessoas, ou não querendo mais sair, não tendo mais as atividades que tinham normalmente, aí a gente já consegue entender como sendo uma dependência. Eu já tentei ficar sem o celular durante bastante tempo, foi um mês inteiro que eu simplesmente desliguei e não respondia nada com ele. Foi um momento interessante para mim, porque realmente quando a gente fica longe a gente percebe nosso cérebro mais ativo, a gente lembra de mais coisas, a gente raciocina mais rápido. Eu creio que esse vício é completamente danoso, mas muito sutil, porque a gente está tão imerso que acaba não percebendo as mazelas que ele está trazendo. Com os celulares cada vez mais presentes, as telas estão fisgando as crianças em estágios cruciais do seu desenvolvimento. Um estudo do CETIC, o órgão vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, revelou que quase metade das crianças de 0 a 2 anos já tem acesso à internet. Após a pandemia da Covid-19, o número de crianças de 6 a 8 anos que têm seu próprio telefone celular quase dobrou. Passou de 18% para 36%. É uma maneira completamente nova de se crescer, diante de um aparelho e distante das interações do mundo real. Isso pode trazer efeitos ao desenvolvimento cognitivo durante a infância. Se ela estiver muito exposta a duas dimensões, uma tela, sem a interação com os pais, da interação com a natureza, com o meio ambiente, em 3 dimensões, porque ela exagera ou foi ofertado a ela inadequadamente as telas, ela vai ter prejuízo no seu desenvolvimento psíquico, social. Se você está mexendo no celular, você não está fazendo qualquer outra coisa, então a criança não está socializando, não está brincando, não está praticando exercício físico, não está fazendo atividades da escola. É um prejuízo significativo, porque, além de tudo, o cérebro em desenvolvimento, ele está aprendendo que aquilo é uma forma dele de se entreter com a vida. Os efeitos sobre as crianças também podem ser sentidos fisicamente. Prejuízos de visão, que ela fixa muito o olhar na tela. E se ela for um pouquinho mais velha e não tiver períodos de descanso, ela vai ter realmente cansaço visual. Também há riscos quando a criança está em uma rede social, um ambiente feito para adultos, sem uma mediação adequada dos pais. A verificação de idade é muito difícil de você fazer sem a pessoa mandar, por exemplo, um documento. Porque você pode ser qualquer pessoa clicando e falando, eu tenho 25 anos, né? Não necessariamente aquela pessoa, pode ser uma criança, inclusive, né? Tem a idade que ela declarou ali. A Lei Geral de Proteção de Dados diz que não pode usar muitos dados de crianças e adolescentes, especialmente para identificá-las e vender anúncios para elas. Eles acabam usando esses dados para qualquer coisa, inclusive vender anúncios e treinar a inteligência artificial. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas, mesmo que de forma passiva. Para as crianças com idades entre 2 e 5 anos, o limite deve ser de 1 hora por dia, sempre com supervisão. Para as crianças entre 6 e 10 anos, o tempo máximo de telas deve ser de 2 horas por dia, também com supervisão. E para adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, é aconselhado limitar o tempo de telas e jogos ao máximo de 3 horas por dia. Em março deste ano, o governo federal lançou um guia para ajudar justamente os pais a entenderem melhor os riscos do excesso de telas. O documento traz dados do uso de dispositivos eletrônicos e informa sobre os perigos da exposição de crianças e adolescentes na internet. O guia traz recomendações contundentes, como, por exemplo, quando se deve dar ou não um celular particular para um adolescente, que é uma informação que até então não se tinha do ponto de vista de uma opinião mais
técnica científica. O documento apresenta uma série de dicas e perguntas que podem ser úteis não só para os pais, como também para os jovens. Ele traz o conceito do cyberbullying, por exemplo, como que ele acontece, de que maneira, como identificar também quando a gente tem algum tipo de conteúdo praticamente criminoso, e ele apresenta de forma muito sistemática os canais para a denúncia desse tipo de prática. Aqui, ó, tem um monte de brinquedos espalhados. Educar crianças sem o celular por perto é um grande desafio, mas é o que a Joyce e o Udney estão tentando fazer. Eles são pais do Matheus, de 6 anos. Nós crescemos numa educação onde não tinha influência do celular. Se o celular, que é uma coisa que ela não é essencial na nossa rotina, está roubando o seu tempo de desenvolver outras tarefas, ele pode ser deixado de lado. E isso serve para a nossa vida como adultos também. O celular é legal, mas ele não pode ser a prioridade da sua vida. Tem que estar ali para agregar, mas não para te dominar. Tem caderno, tem livro, tem muito brinquedo, tem muita atividade. Vamos pintar junto, vamos jogar RPG, vamos sair, a gente vai muito para parque. Para que o celular ele fosse assim, bem secundário. Ele não tem celular, esse celular que usa é o meu. A regra é o seguinte, vai usar o mínimo possível e não vai usar todo dia. Como eles não acostumaram a jogar videogame, a jogar no celular, quando a gente fala jogou e tudo é coisa de meia hora, 20 minutos no relógio. Porque como eles não tiveram muito tempo, não gerou aquele vício. Vai ter uma interação com um tablet ou com um conteúdo, com uma criança pequena, esteja você junto naquela interação. Faça você parte dessa estratégia que você está fazendo ali. Pode ser ver uma história e tirar daquilo uma coisa positiva, em que você está junto, compartilhando e vivendo esse momento. Acho que é sempre importante monitorar todo o conteúdo que você pode estar exibindo, porque o algoritmo não necessariamente sabe que tipo de conteúdo você vai estar expondo àquela criança, dependendo da idade da criança. Udney e Joyce também são pais da Sofia, de 16 anos. Ela só ganhou seu próprio celular quando fez 14. Eu tinha muita vontade de ter um celular, mas, tipo assim, não era uma necessidade, assim, tipo... Até porque eu tava começando a aprender a ler. Eu lia muito Turma da Mônica, então também não tinha muito problema com a falta do celular. Ela também teve o seu momento de rebeldia, assim, de ficar irritada. O que a gente fala pra ela é o seguinte, tudo bem você ficar irritada. A gente não tá tirando o celular porque a gente é mal e a gente não quer que você tenha. Você tem o celular, só que ele não pode te impedir de fazer as coisas. Não só dar o exemplo e ensinar quais os momentos do dia que a criança vai usar, mas também psicoeducar no sentido de que, olha, isso aqui serve para informação, serve para entretenimento, entretanto tem limite. Na casa desta família, eles sempre estimulam as brincadeiras. Mais do que diversão, elas são fundamentais para o desenvolvimento na infância. Olha meu dragão de 3 olhos, pai. O brincar é o espaço para o aprender. Pensa na criança pequena, que começa a brincar. Começa a andar pela casa, pega um brinquedo, explora isso, explora aquilo. Esse explorar do brinquedo já leva ele a aprender a procurar o brinquedo. É uma aprendizagem. Ó, gente, eu tenho um monte de dinheiro. Deixa eu pegar a caixa de vocês. Uma coisa que, se eu pudesse falar pra galera, é tem que começar cedo. Porque você vai comprar uma briga pedagógica com a criança. Porque depois que tem muita coisa formada, muito desejo, muita sensação, você vai comprar uma briga, um cabo de guerra. A gente tem muitos momentos que são desgastantes, né? E quando a gente decide, vamos sentar ali para fazer uma refeição, são coisas intencionais, para que você acabe gerando momentos agradáveis, porque quando vierem os momentos difíceis, você tem no que você se apegar e lembrar. Quando eu olho para eles, eu penso em tudo de bom que a gente vai deixar para eles. E isso aqui eles vão lembrar, sentar aqui na mesa é uma coisa que eles vão levar para a vida. A princípio a gente achou maravilhoso, que bom, é um recurso, de repente vamos tentar até usar em aula. Só que o aluno ele não tinha esse preparo, então ele começou a ficar muito dependente por conta das redes sociais, dessas dancinhas que eles fazem. Eu usava bastante celular para ver o horário, mensagem, especialmente se for da minha mãe. Eu tinha necessidade de deixar ele perto de mim. Porque, sei lá, vai que acontece alguma coisa, ver a notificação da mensagem que vai chegar. Com a tecnologia, a gente começou a usar bastante slide, as aulas usavam bastante a TV e às vezes para pegar esse conteúdo, eu usava o celular para ver o slide no próprio
celular mesmo. Deixar ele perto não era nem uma questão por necessidade, mas uma questão de segurança e de conforto mesmo. Nos últimos anos, os celulares estavam tão presentes nas salas de aula quanto os livros, os cadernos e as carteiras. Uma presença que quase sempre atrapalhava o aprendizado. Um passo inicial para se estabelecer memória é a atenção, é a concentração, é a exposição para aquele estímulo. Quem não consegue ter uma atenção que está impactada por alguma situação, algum motivo, não consegue estabelecer e daí depois consolidar memórias. Quando eu comecei a lecionar aqui mesmo nessa escola, era uma outra situação. Nós percebemos os alunos até mais envolvidos, porque não tinha tanto acesso às tecnologias. Os alunos não eram tão dependentes da tecnologia, até por falta dela existir tão frequentemente. Então a gente tinha um contato melhor, as crianças conversavam mais, eles brincavam mais, eles tinham contato físico. Então eles começaram a se voltar praticamente 90% para o celular, e esqueciam da aula. E aquela dependência foi ficando cada vez maior, a ponto de você perceber que às vezes estava falando sozinho em sala de aula. E o aluno lá, vidrado no celular. Neste ano letivo, as escolas de todo o país estão passando por uma mudança de grande impacto. O celular agora tem que ficar guardado. Uma lei federal promulgada em janeiro proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em escolas públicas e privadas da educação básica, inclusive nos recreios e intervalos entre as aulas. Em sala, o uso de aparelhos é permitido para fins pedagógicos ou didáticos. Para você conseguir que as pessoas se disciplinem, precisa de uma lei maior, sabe? Porque a lei é aquilo, a lei você necessariamente tem que obedecer, porque senão você recebe uma punição. Eu particularmente vejo benéfica o uso da lei. Por que você não pode usar celular na escola? Porque tem outras coisas muito importantes para serem feitas na escola. Porque a convivência fica prejudicada e não porque é uma lei. Nesse sentido, eu sou bastante contrária a toda essa forma de imposição sem a reflexão. A lei acompanha uma tendência que já acontece em várias partes do mundo. Segundo a Unesco, ao menos 1 em cada 4 países adotam medidas de restrição aos celulares nas escolas, entre eles México, Espanha, Portugal, Holanda e a França, que criou uma lei sobre o assunto em 2018. Aqui no Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro proíbe o aparelho na rede municipal desde o início do ano passado. Alguns estados também já discutiam projetos de lei a respeito deste tema. O grande desafio agora é conseguir afastar o celular de jovens que já nasceram em um mundo conectado. É hora do intervalo nesta escola pública de São Paulo. Sem celulares, o momento é de brincadeiras e muita interação. Eu e meu grupinho, a gente gosta bastante de jogar vôlei. Brincar de pega-pega também. Você se sente criança novamente. O celular era meio que uma prisão pra você ficar fazendo as coisas virtualmente. Agora com o seu celular você se sente mais solto, parece que você se sente mais vivo. Nós acreditamos que tirar o celular assim de uma vez é algo muito brusco quando a gente percebe que muitas crianças estão viciadas no celular. A gente começou com a conscientização de toda a comunidade escolar. No começo do ano nós tivemos uma reunião com todos os pais, em que a gente falou da importância de deixar o celular em casa, os problemas que a exposição à tela durante muito tempo pode causar, o próprio celular, as redes sociais, os perigos que existem na internet. E começamos também a conscientização com os alunos. Não pode descumprir a lei, eles não podem utilizar o celular. O porquê, o que isso tem ocasionado. Num primeiro momento, eles não gostaram. O fato de não haver a consulta, né? Eles falam, pô, mas ninguém conversou com a gente. É um ponto que eles trouxeram. Mas é uma lei, então a gente explicou o porquê, a importância de ter essa lei. Não entendi a razão. Tinha alguns ali que mexiam no celular, de fato era um problema, mas era algo que conseguiria ser resolvido sem ter que proibir de vez o celular. A gente precisa fazer esse desmame. Então nós temos as caixinhas para guardar os celulares, mas a ideia é conscientizá-los. A gente precisa conversar e com diálogo. Não só a escola, família também é importante. Eles conseguem hoje olhar no meu olho, prestar atenção na aula, levantar a mão e perguntar. Muito mais alunos do que antes, porque eu tinha 2, 3 que participavam e agora a sala toda participou, quase a sala toda. Eles começaram a ter aptidão pela aula e cobrar. Ele chega e fala, professor, eu gostei daquela determinada aula, tem como o senhor repetir? Temos sim, vamos fazer. Para nós é uma gratificação muito grande. Nós recebemos isso aí deles falando, vocês proibiram hoje o nosso celular, então nós queremos o melhor. Um país do Caribe
A maioria presta mais atenção, mas os que já eram do mal já estão piores. Você não é um deles assim não, você tá falando dos outros só. Larissa, Dias e dias, muitos dias, sim, poucos dias não. O mundo ele está se desenvolvendo tecnologicamente, então eu acho que se a gente tivesse pelo menos uma interação maior com a tecnologia, daria mais certo esse lance do sem celular e até mesmo normalizar o próprio celular. Se tivesse uma aula de tecnologia explicando coisas sobre o celular, talvez o celular fosse usado devidamente e não ia precisar de toda essa rigorosidade de não pode levar, não pode isso, não pode aquilo. Eu sou um pouquinho contra a ele. Claro que seria muito bom a gente ficar mais próximo da tecnologia, só que hoje em dia a gente tá brincando ou estamos em roda conversando sobre qualquer assunto aleatório. Se não tivesse essa lei, a gente estaria vidrado no celular. Hoje a gente tem um número muito menor de alunos que tentam usar o celular, mas ainda tem. Todas as escolas estão passando por dificuldades semelhantes, mas a escola sozinha ela não consegue fazer, enquanto a família também não trabalhar com a escola. A gente teve esses pais que aprovaram, mas tivemos pais também que não gostaram, porque ele muitas vezes precisa falar com o filho. E ele utiliza o celular. E aí a gente explicou, não, você pode ligar na escola, pode mandar uma mensagem para a escola, que a gente coloca você em contato com o filho. Na escola, eu era muito de falar com minha mãe sobre coisas que aconteciam, que eu sou praticamente a melhor amiga da minha mãe. Aí tudo que acontece dentro da sala de aula, ou até na escola, eu pegava o celular que tava com a minha mãe, mãe, aconteceu tal coisa, não sei o que, não sei o que lá, pra ela também ficar atualizada do que acontece na escola, pra ela saber como que é o ambiente escolar. Só que eu sinto falta de estar falando com ela toda hora. A Organização dos Estados Americanos é uma entidade. A escola tem um programa de ensino integral, com um período de aulas que dura até 9 horas. Ficar tanto tempo longe do celular na escola acaba impactando também no uso do aparelho em casa. Quando eu chego em casa, um monte de notificação aparece na sua tela. Eu poderia usar aquele tempo para botar, sei lá, matéria em ordem. Fica tentado a ficar olhando toda hora, ver o que você perdeu. Eu acabo usando esse tempo que eu tô na minha casa para compensar o tempo que eu não fiquei no celular. Eu fico bastante tempo quando eu chego em casa, mas eu tento não usar, eu tento também deixar de lado, mas é muito difícil. Este colégio particular de São Paulo já adotava restrições ao uso de celular desde o ano passado, antes mesmo da lei. Houve um processo combinado com os meninos, eles sabiam que, a princípio, poderiam usar nas aulas para uma ou outra coisa. Depois, isso foi restrito aos horários de intervalo. Junto a isso, Fundamental 1, ou seja, os menores, não poderiam usar na escola. Dentro de uma escola, tudo é ambiente educativo, tudo é momento educativo. Então, para que eles entendessem o quanto seria melhor eles ficarem no recreio com os outros, o quanto seria melhor para eles não dissiparem a atenção e ficar com aquela atenção ali. Com a lei, como nas demais escolas do país, nenhum celular pode ser mais usado. Eu acho que ao mesmo tempo que proporciona essa independência, tira um pouco dela também. Porque tira um pouco da liberdade também que a gente tinha, porque o celular, querendo ou não, é uma ferramenta. Uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de estudo, é uma ferramenta de comunicação, então a gente usa o celular para tudo. A nossa geração cresceu com o celular. É fácil de falar para tirar, mas é difícil na prática pra gente, que desde pequeno estamos acostumados com isso e desmamando dele. Sim, super feliz falando que eu ia vir pra cá, que eu ia poder trazer celular, que eu ia poder falar com os meus pais quando eu precisava. Aí quando eu descobri que não podia celular, eu fiquei assim, meio triste porque eu não ia poder falar com meus pais. Isso para uma escola não é um problema, porque nós trabalhamos com frustração o tempo inteiro, das crianças e dos pais. Esse é o nosso trabalho. Isso faz parte daqueles que trabalham com o ser humano. E mais do que isso faz parte daqueles que trabalham com formação. Para mim, o maior de todos os efeitos foi perceber o drama que é para os adultos e para crianças e adolescentes não dar notícia. Porque as famílias até então achavam ótimo, meus filhos vão ficar longe das telas. Na hora que aconteceu, eles, mas como que eu falo com eles? Como eu faço agora? Como que eu vou saber? E se ele não estiver bem? Ficar distante do celular também é uma boa oportunidade para que os jovens reflitam sobre a relação deles com o aparelho. Não pensar no celular é uma coisa complicada, porque virou automático, né? A gente tinha ficado muito dependente do celular e pra tudo. Virou uma parte do corpo, assim. A gente saiu, assim, no primeiro dia de aula do recreio e a mão parecia muito leve. A gente se sente falta do peso do celular na mão e é muito estranho.
Questão do estudo, eu não gosto de optar pelo celular para fazer as coisas, porque já que eu tenho essa função de entretenimento para ele, eu acabo sendo puxado toda vez que eu uso. É louco como a gente perde muito tempo sem nem perceber no celular. Quando você vai ver, eu vou ficar meia hora, depois foram 3 horas ali mexendo. As escolas são importantes espaços de socialização. A ausência dos celulares permite aos jovens viverem experiências reais, longe do mundo distorcido das redes sociais. Boa parte dos estudos que a gente tem hoje mostra, sim, uma associação entre uso excessivo de celulares e sintomas de ansiedade e depressão. Será que não tem outras coisas que estão em volta influenciando essa relação? Será que jovens, crianças ou mesmo adultos mais vulneráveis de alguma forma, que já tinham algum tipo de sintoma ou já tinham alguma questão, por exemplo, de autoestima, acabam consumindo mais os conteúdos que as deixam pior e aí sim aumenta a ansiedade e depressão? Quando a gente delega isso pro celular, a gente está tirando a nossa função de pai e mãe para um aparelho. Eu entendo muitas vezes, eu preciso descansar um pouco, eu preciso fazer determinada coisa, né? Eu sou pai, eu passo por tudo isso também. Quando a gente consegue educar eles para que eles tenham outras atividades, isso é muito melhor. Lutar contra uma dependência por algo que é tão presente em nossas vidas é um grande desafio, mas há caminhos. Desliguem todas as notificações para que você realmente consulte o celular na hora que você precisar consultar e deixar de lado. Se eu aperto aqui Facebook, eu tenho que escrever, ele já me dá sugestões e possui quanto tempo eu vou permanecer nele nesse momento. 15 minutos, 5 minutos, 10, 1 ou mais tempo. Posso configurar a minha maneira, a minha necessidade. Todo mundo precisa de alguma forma se conscientizar e se responsabilizar para entender o quanto você está usando. E para mudar um comportamento, a gente precisa melhor conhecê-lo antes. A gente está gastando nosso tempo com nada, praticamente, não agrega em nada na nossa vida. É só uma distração. Enquanto a gente mexe, a gente podia estar estudando, a gente podia estar brincando, mas não, a gente fica mexendo. A gente quer guardar muitas lembranças, muitas coisas, então isso impactou um pouco a gente, porque a gente já estava planejando muita coisa, assim, para tirar foto, fazer vídeo, então ficou um pouco mais difícil. Mas não é uma coisa que a gente sente falta também. É um desafio para a nossa sociedade, para a gente repensar a nossa maneira de como vamos lidar com isso em diante nas nossas vidas.